Bom, dando continuidade ao projeto Quem Tem Medo de Teoria, Encontros sobre Teoria da História, eu, Isadora Tavares Maleval, professora de Teoria e Metodologia da História da UF Campus, vou conversar com Camila Borges, que é professora da UERJ. A Camila, ela é professora de História do Brasil e do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em História Política da mesma instituição. Ela é doutora em História Social da Cultura pela PUC Rio de Janeiro e tendo sido contemplada com a Bolsa FAPER de nota 10 e realizou o estágio de pós-doutorado no Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. É mestra em História Política pela UERJ, possui graduação também pela UERJ e pela Universidade Cândido Mendes em Moda. Sua dissertação de mestrado, intitulada O Símbolo Indumentário, Distinção e Prestígio no Rio de Janeiro, 1808-1821, recebeu o prêmio Professor Afonso Carlos Marques dos Santos, concedido pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, em 2009, e, como resultado, foi publicado em livro pela mesma instituição em 2010. A Camila também recebeu o prêmio do Arquivo Nacional de Pesquisa, em 2015, pelo trabalho As Ordens Honoríficas e a Independência do Brasil, o papel das condecorações na construção do Estado Imperial Brasileiro, 1821-1831, publicado em 2018. Além disso, ela publica em vários periódicos, né, tem vários artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, e tem experiência na área de História do Brasil Imperial, do período joanino, e atuou principalmente nos seguintes temas: política, hierarquias sociais, história do vestuário e imprensa. Bom, esse é o currículo Lattes, né? É o texto inicial do currículo Lattes da Camila. Na verdade, é mesmo para fazer uma apresentação breve, né? Introduzir o espectador, quem vai assistir o vídeo, porque a ideia é justamente a gente comentar sobre a trajetória, né, sua, Camila, e como que a teoria da história entra nessa trajetória, né? Como é que você articulou teoria, enfim, método, historiografia, história da historiografia, nos seus trabalhos, tanto os que você desenvolveu no passado, quanto os trabalhos que você desenvolve atualmente na UERJ. E eu queria agradecer imensamente a aceitação da Camila para estar aqui hoje conversando comigo, né? Logo eu fiz o convite, ela aceitou de uma maneira muito carinhosa, né? Então eu fico muito feliz pelo convite, eu acho que vai ser uma conversa muito proveitosa. Imagina, Isadora, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com você, já te conheço há muito tempo, né, desde a graduação, então é muito legal, né, essa troca nossa já de muitos anos, né, e agora aqui, que agradeço imensamente o convite. Tá, então eu vou começar falando, né, eu vou relacionar, como você pediu, né, a minha trajetória com a questão da teoria, né, então falar um pouco da minha trajetória, acho que de pesquisa desde a graduação, acho que ajuda a gente a visualizar isso um pouco melhor, né? Também tem uma relação com a teoria indiretamente, vamos dizer assim, né? Também em termos das disciplinas que eu leciono, né? Porque eu, na verdade, sou professora da área de História do Brasil, né? Então eu leciono prioritariamente disciplinas na área de História do Brasil, mas eu já trabalhei com algumas disciplinas, como, por exemplo, pesquisa histórica, onde a gente trabalha justamente com essa questão da elaboração do projeto de monografia do aluno, né? E ali ele vai ter que se defrontar com questões teóricas também, metodológicas, enfim, mais diretamente falando, né? Porque, na realidade, a teoria está presente em tudo, né? Quando a gente está lecionando em qualquer disciplina, na realidade, tá? E com relação à teoria da história, eu tenho uma história, vamos dizer assim, com a teoria muito, muito antiga, na verdade, porque eu sempre tive interesse em teoria, e desde, na verdade, da minha bolsa de iniciação científica, né, eu já trabalhava com teoria, porque a minha bolsa de iniciação científica na graduação foi na área de teoria, né, e lá eu fui bolsista do saudoso professor Carlos Alvarez Maia, né, que infelizmente já nos deixou, né, e na iniciação científica eu trabalhava com um autor chamado Pierre Bourdieu, que todo mundo, né, conhece, e aí eu pude, com essa bolsa, me aprofundar na obra do Bourdieu, né, e aí ali a gente trabalhava muito nas formas como a realidade podia ser, aspas, construída, né, no sentido de entender como o ser humano, como um ser social, percebia o mundo, né, e atuava no mundo,
né? Então, eu me interessava na obra do Bourdieu, especialmente por questões simbólicas, né? A questão do símbolo, do poder simbólico, né? Que é inclusive tem um livro, O Poder Simbólico, né? Pelo que o Bourdieu chamava de sistemas de classificação, por exemplo, de naturalização, de estruturas, etc. Né? Aqui não vou me aprofundar muito sobre os aspectos teóricos do Bourdieu, porque esse não é o sentido. Né? Mas a questão é que as reflexões que eu desenvolvi ali, né, elas acabaram me acompanhando até hoje, na realidade. Né? Porque tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu utilizei o Bourdieu como um autor teórico, né? Eu vou desenvolver isso um pouquinho mais à frente, mas assim, para mostrar que existe um caminho desde a graduação, né? E eu gostava tanto de teoria que eu pensei por bastante tempo em seguir na área de teoria, né? Mas, como você disse, eu fiz também faculdade de moda, né? E aí eu comecei a desenvolver o interesse justamente em relacionar moda e história, né? Então, eu lembro que da faculdade de moda eu tive uma professora ótima, que nas disciplinas mais teóricas, né, entre aspas, né, a gente tinha história da moda, história da cultura, né, enfim. Ela nos passou um texto do Norbert Elias, que era a Sociedade Corte, que na verdade eu já conhecia por conta da graduação, né, em História, mas que me encantou muito justamente porque relacionou, né, essa questão, pensar a moda dentro da lógica da sociedade corte e tudo mais. Então, entrava também aí na questão da teoria diretamente, né, ou seja, na ideia de construção de um problema para se pensar a moda, né, e a roupa, né, de um modo geral. Então, foi nesse momento que eu percebi que era possível a gente associar as duas coisas, né? Associar a história e a moda, e a chave para fazer essa relação era justamente a questão da teoria, né? A questão teórica. O que não deixou de ser difícil quando eu fiz essa escolha, né? Porque, na verdade, havia certo preconceito na academia com o estudo, né, de certos temas, né, vistos como menos importantes, como superficiais, né? Enfim. A perfumaria, né, que a gente tanto escuta falar. Isso, exatamente, uma coisa menos relevante para você refletir. E, na realidade, isso sempre me deixou muito perplexa, né? Porque para mim, a importância de pensar roupa, vestimenta era nítida, né? Ou seja, todas as sociedades utilizam roupas, adornos corporais, né? Então, qualquer sociedade humana, qualquer cultura pode ser pensada através desses instrumentos, né? Então, as pessoas acharem que aquilo não era relevante, para mim era um pouco estranho, né? E daí que a relação entre teoria, né, com a teoria foi muito importante nessa trajetória, né, porque ela foi extremamente necessária, porque eu acho que era através da teoria que eu conseguia mostrar a importância do objeto da moda, né, e eu acho que na realidade eu também só pensei na moda como objeto por conta da teoria, né, porque eu estudava Bourdieu, e aí o Bourdieu foi fundamental, né. Então, qual é a questão? Eu cheguei a esse objeto porque eu tinha um problema na cabeça, né? Fui desenvolver um problema que é como que a gente pode explicar, né, efetivamente a relação entre moda e cultura, entre moda e sociedade, né? Então, como eu falei, os meus estudos do Bourdieu, eles foram fundamentais, porque justamente ele pensava questões relacionadas ao poder simbólico, à distinção social, e eu comecei primeiro a ver a moda, né, e aí, ou a indumentária, né, porque eu vou fazer uma alteração aí conceitual, depois eu falo um pouquinho sobre isso, né, a indumentária, para quem não sabe, não compreende apenas a roupa, né, mas todos os adornos corporais, né, então você pega cabelo, objetos que você usa no corpo, né, enfim, todos os adornos, eles compõem a indumentária. Então, eles são objetos, né, a indumentária é um objeto dotado dessas características, né, você pode pensar a distinção social, você pode pensar o poder simbólico, né, através da indumentária. Então, minha primeira leitura da moda foi isso, ela é um instrumento vital para a construção de hierarquias sociais, e foi a teoria que me permitiu pensar isso, né, dar um sentido para esse objeto, né, efetivamente. Hoje, claro, eu vou além dessa relação das hierarquias sociais, porque eu também
é possível pensar a indumentária através de outras relações, né? Então, você pensa moda e cultura, moda e política, enfim, você tem uma série de relações que você pode fazer, tá? E hoje há inúmeros trabalhos que pensam ainda já a questão, né, da indumentária, embora a maior parte ainda sejam trabalhos fora da história. Fico pensando, né, quando a gente fala em teoria, né, e a dificuldade que existe em entender o que é a teoria, eu acho que o exemplo que você dá, ele é muito pertinente justamente por conta desse caminho, né, que levou a partir da teoria e a partir de alguma coisa que você se interessava, um objeto de seu interesse, você fazer essas articulações, né, para justamente delimitar o que você ia trabalhar. Então, realmente, a teoria como algo que encaminha a sua reflexão, né? É essa definição que, para mim, faz mais sentido quando a gente fala em teoria da história. E no campo da teoria, a gente também fala um pouco sobre as possibilidades do historiador, né? Então, quando você diz que tem alguns temas, algumas áreas que ainda são um pouco mal vistas, né, que não estão dentro de uma chave mais tradicional do que é estudado pelo historiador, isso também é muito refletido, muito pensado, discutido no campo da teoria da história, né? Por que determinadas questões são mais pertinentes do que outras, quando na realidade, você falou muito bem, né? Todo mundo se veste em todos os tempos, né? Isso é algo quase que perene do ser humano mesmo, né? Desde que se tem notícia, você usa alguma coisa no seu corpo. Então, por que não usar isso para fazer história, né? Por que não fazer uma história disso também, né? Então, essa coisa também de um poder, né? Do poder que está imerso nas questões historiográficas, né? De alguns temas serem privilegiados em detrimento de outros, né? Apesar de toda a discussão que não é recente, né? De que tudo é história, de que o historiador pode usar qualquer tipo de fonte, pode trabalhar com qualquer tema, isso não é de agora, né? Mas a gente ainda vê reflexos, né, de uma visão um pouco esquisita de história nesse sentido, né? Então, é legal pontuar isso, porque isso também é uma reflexão do campo teórico, né? O que pode ou não ser história, o que pode ou não servir para a história, enfim. Porque a minha visão, né, é de que, na verdade, como você já falou, que nem é uma discussão nova, né, quer dizer, todo objeto, ele é passível de estudo pelo historiador. A questão é como que você vai analisar esse objeto, né, então você tem que envolver esse objeto em algum tipo de problemática, né, algum tipo de questão, e dialogando, e a teoria que te permite ver a profundidade da reflexão sobre um determinado objeto, né, então eu acho que essa é a questão, né, claro que como eu penso, né? Se você pega qualquer objeto e você retira dele uma reflexão teórica, ele vai virar uma mera curiosidade, né? Ele vai perdendo a sua profundidade, né? Então, a questão é a teoria que te permite dar a profundidade aos objetos. E qualquer objeto é passível de estudo porque tudo que é produzido, né, pelo ser humano, ele é passível de ser que a pessoa reflita sobre aquele objeto, né, efetivamente. Então, essa é a questão, né? E por isso, daí a importância da teoria, né? E aí eu percebi, por exemplo, no caso da indumentária, né? Eu percebi que entender a indumentária, a moda, né, a roupa, era entender também a sociedade em que a gente vive, as sociedades do passado, né, efetivamente. E aí, só para eu explicar um pouco essa minha oscilação entre o termo moda e indumentária, porque isso também é uma questão teórica, né? Então é uma questão conceitual, né? E aí a ideia de conceito dentro da teoria é muito importante, né? Porque o conceito ele é dotado de sentidos que te permitem refletir sobre as coisas, né? Então eu comecei a sentir uma certa dificuldade, né, com o termo da moda, porque, na realidade, o termo moda não me permitia pensar tudo o que eu queria pensar sobre a vestimenta, né? Então, eu mergulhei, né, para tentar entender de onde veio essa palavra, de onde veio esse conceito, né? Eu comecei a mergulhar em outros autores, né, sociólogos, filósofos, né, para entender o sentido do que se chamava de moda, entender teoricamente a moda. Né? Então, a gente tem autores que se debruçaram, eu fiz uma série de descobertas que,
para mim eram descobertas, que estava começando aquela pesquisa, né? Autores do porte, por exemplo, de um Roland Barthes, né, que tem um livro chamado Sistema da Moda, por exemplo, né, que já pensava sobre isso. O próprio Bourdieu, ele tem um texto, né, chamado Costureira e sua grife, onde ele analisa o campo da moda na França do século XX, enfim, tá? Mas eu descobri mais que isso, que o tema da moda era pensado desde o século XIX, né? Então, não era nada novo, né? Então, você tem autores, lá no finalzinho do 19, como o Gabriel Tarde, num livro chamado As Leis da Imitação, você tem o George Simmel, num textinho chamado A Moda, você tem o Veblen, no textinho chamado A Teoria da Classe Ociosa, né, que todos falavam sobre a moda. E aí eu descobri que havia realmente uma distinção entre moda e indumentária, vestimenta em geral, né? Eles não utilizavam tanto esse termo. Né? E essa distinção era pensada já desde o século XIX. Né? Então, quer dizer, hoje em dia, alguns autores, inclusive, apontam, né, que o surgimento da moda se dá a partir de um determinado ponto, alguns apontam o século XIV, enfim. Né? Porque moda, já desde o século XIX, era associado, só para entender, né, não ficar uma coisa muito vaga, né? Moda era associada à mudança, né, essa ideia de uma valoração positiva da mudança, né, da ideia de aceleração, né, e esses autores do século XIX contrapunham isso à ideia de costume, que era todo traje, toda vestimenta que era perpassado pela ideia de tradição, de permanência, enfim, então havia, né, essa distinção. Eu percebi que eu não estava equivocada de ter um certo estranhamento com o próprio conceito de moda, né. Então, é uma distinção, né, como eu falei, dotada de teoria. Né? Para mim era importante, né, uma distinção conceitual. Né? E aí, nessas minhas buscas, né, eu descobri que até mesmo historiadores já tinham pensado sobre isso. Né? Por exemplo, um autor muito clássico que fala sobre isso é o Daniel Roche, numa cultura das aparências. Né? Então, quer dizer, ele começou a pensar a indumentária também. Né? Bom, enfim, então essa foi uma trajetória ligada a essa questão teórica, né? A questão passou a ser, então, o que analisar, né? Eu estava lá numa busca pelo conceito e tudo mais, e foi aí que eu cheguei no tema da transferência da corte para a América, né? Então, comecei a pesquisar isso já no final da graduação e transformei isso no meu tema de projeto de mestrado, né? Desenvolvi isso no mestrado, que resultou o livro que você mencionou, né? Porque a dissertação, enfim, foi premiada lá no Arquivo Geral, né, da cidade do Rio de Janeiro, e depois foi publicada em livro em 2010, né. E isso me deixou muito feliz, obviamente, não apenas por causa do prêmio, né, mas também porque eu vi nisso um reconhecimento desse objeto que era tão, né, mal visto, vamos dizer assim, né, tão não valorizado pelos historiadores. Né. Então, isso também foi uma coisa, para mim, bastante relevante, né. E aí eu só queria chamar a atenção também para o título, né, que eu escolhi, porque o título é permeado da teoria, né. Então, eu botei, olha, o símbolo indumentário, distinção e prestígio no Rio de Janeiro, né, ou seja, o símbolo, né, vem das minhas reflexões sobre o Bourdieu, a ideia de distinção, né, a própria ideia de indumentária, né, como eu falei, que era um conceito, estão presentes aqui. A teoria, então, está intrinsecamente ligada ao trabalho, né? Desde o princípio, né? Da formulação do objeto, né? E é isso que me permitiu dar sentido a esse objeto. Sim. Né? E o que eu acho interessante é que, como eu estava falando dessa imagem que talvez não apreciasse tanto o objeto da moda na academia, né? Eu lembro que todas as minhas apresentações no mestrado eu tinha que começar explicando a importância, justificando a escolha do tema, e para justificar a escolha do tema, o que eu fazia? Obviamente era mostrar a relação com a teoria, por isso que a teoria era fundamental, né? Mostrar a problemática que envolvia aquele objeto. Ela legitima, né, também o nosso ofício, né? Não é à toa que enfim, é tão importante num curso de graduação ter tantas disciplinas de âmbito teórico ou metodológico, né? Porque
a gente chegou nesse ponto em que a teoria e a metodologia, que acabam sendo cadeiras afins, digamos assim, elas trazem a legitimidade mesmo do nosso trabalho, né? E aí eu fico pensando, a gente, enfim, eu coordeno o Laboratório de História Regional e Patrimônio lá na UF. A gente está fazendo uma série até de encontros, de discussão e tal. E como que aparece também para a história regional isso que você falou agora, né, em relação à moda e indumentária, né, e como que você sempre teve que se respaldar muito para justificar o fato de que você estava trabalhando com isso. Parece que certos campos, certos objetos que ainda realmente sofrem um certo preconceito, né, dentro da historiografia, necessariamente fazem a gente o tempo todo refletir sobre a teoria, né? E incluir essa reflexão em tudo, em textos, em apresentações. Então, a gente brinca muito sobre isso, né? Que quando alguém vai fazer um trabalho de história regional lá, né? Nossos alunos, a gente, quando leva algum projeto de pesquisa para o PIBIC, ou o que quer que seja, como que primeiro você tem que fazer toda uma análise, uma justificativa teórica para mostrar o que é a história regional que a gente está entendendo, por que ela tem a sua importância, né? Qual é a legitimidade. Então, é curioso isso, como que, ainda que exista um medo muito grande da teoria, é justamente a teoria que dá, né, esse respaldo para o historiador, né? Para ele se colocar como historiador e mostrar a importância, a relevância do seu objeto de estudo, né? Então, tem tudo a ver. E outra coisa que me chamou a atenção, né, desde esse percurso que você fez na graduação, que eu não sabia que você tinha tido essa bolsa de iniciação científica em teoria com Maia, enfim, que também formou, né, uma geração de historiadores, especialistas, inclusive, na área de teoria da história, lá na UERJ. E eu achei muito curioso porque a maioria dos autores que você menciona nem são do campo da história, né? Que é justamente essa outra questão que também é muito pontuada no âmbito da teoria, né? Que de que maneira a gente pode se utilizar de outras especialidades, outros campos, né, conversar com esses campos, né, se apropriar dos conceitos desses campos, e aí a apropriação também é um conceito, né, como o Chartier coloca, né, que não é simplesmente você pegar aquilo de qualquer jeito e utilizar, mas é justamente você ter um papel ativo em relação aos usos que você vai dar, né, e isso pode ser plenamente possível, isso não vai diminuir seu trabalho como não sendo um trabalho de historiador, por conta disso, né? Então, essa busca que você fez para justamente construir esse objeto está muito no diálogo com as ciências sociais, principalmente, né? Pelo que você falou, pela filosofia, né? Então, isso é muito interessante, não tem problema algum nisso, né? Justamente o olhar diferenciado que você vai ter como historiadora não se dá somente pelos autores que, de alguma forma, colaboram com o seu objeto de estudo, né? Mas uma série de outros aspectos, né, como você pontuou. Então, o seu objeto é um objeto de historiador, sua pergunta é de historiadora, mas você fez esse percurso utilizando outras áreas também, né, outros autores de outras áreas do conhecimento. Eu acho isso bem, bem interessante também. Porque também no meu caso, né, embora isso, obviamente, essa busca desse diálogo com outras disciplinas possa se dar com qualquer objeto, né, o meu caso ele tem uma especificidade também que é essa rejeição do tema, né, na própria história, né, então, na verdade, você não tinha muitos historiadores que trabalhavam com esse tema, né, talvez também pela própria forma como eu comecei minha trajetória, indo da teoria para o objeto, né? Mas, obviamente, né, que esse diálogo com outras disciplinas, eu considero fundamental, né? Porque te dá um instrumental teórico também para pensar determinadas coisas, né? Então, por exemplo, no caso do Bourdieu, quando ele vai falar do simbólico, né? De como se constrói a realidade, né? Enfim, como que o ser humano classifica, né, essa realidade, né, como ele naturaliza essa realidade, como é que isso constrói estruturas, então isso já te ajuda também a refletir sobre uma série de outras coisas, né. Depois eu vou trazer um outro autor, né, muito rapidamente, mas aí quando eu falar do meu outro trabalho, que é o Weber, né, também, ajuda a pensar
a dominação, por exemplo, né? Enfim, então isso dá para você fazer esse diálogo. Agora, é muito bom quando você também já tem, né, uma série de autores dentro da história que pensaram o seu objeto, né? Porque você vai dialogar também diretamente com eles, né? A forma como eles vão construir, né, a visão sobre o objeto, né? Isso foi mais fácil para mim fazer isso, na realidade, já no doutorado, né? Porque no doutorado eu já estava trabalhando o tema da construção do Estado. Então, você já tinha uma ampla gama de autores, né, que pensou essa questão da construção do Estado. Então, aí eu vou remeter mais diretamente a esses historiadores, né? Enfim, então, já que eu falei dessa questão do doutorado, eu vou emendar aí o doutorado, né? Porque, só para explicar também, né, como é que eu cheguei ao tema, né? Porque na dissertação, quando eu analisava a questão das vestimentas, lá do período da chegada da corte, eu me deparei com os objetos, e é interessante que eu tenho sempre uma relação com essa coisa da cultura material, o objeto, literalmente, né, objeto material, né? Eu me deparei com certos objetos que eram utilizados nas vestimentas, que eram faixas, assim, eu percebia, né, que eles usavam faixas, medalhas, né, e eu não sabia muito bem o que era aquilo, e eu precisava entender para refletir sobre aqueles objetos, né. E aí ninguém sabia muito me explicar exatamente o que eram aqueles objetos, né, aquelas faixas e tudo mais. Eu perguntei para algumas pessoas e ninguém sabia dizer. Né, e aí eu acho que, muito daquela curiosidade, né, do historiador, eu fui atrás para saber o que eram aqueles objetos, e aí eu descobri que eram as insígnias das ordens honoríficas, né, aí só para quem não sabe, né, eram as chamadas ordens militares portuguesas. Então você tinha ordens do tipo Ordem de Cristo, Ordem de São Bento de Avis, Ordem de Santiago, né, em que a pessoa era condecorada dentro daquelas ordens, né, e aquelas ordens, elas são, na verdade, herdeiras das ordens de cavalaria do período medieval ainda, né? E a pessoa era condecorada, então era feito cavaleiro, comendador, e aí ela usava aquele elemento como símbolo, aí o símbolo de novo, como símbolo daquela posição de cavaleiro, de comendador. Então estava mostrando para as outras pessoas, né, e para a sociedade, que ela era, né, um cavaleiro, um comendador, e mostrava a posição dela como nobre, né, porque aquilo era um elemento que conferia nobreza. Então, olha aí novamente o elemento da distinção, do poder simbólico, né, enfim. E aí eu comecei a querer pensar, né, nesses objetos depois do período da independência, porque eu vi que eles tinham sido mantidos, né, após a independência, e aí eu comecei a querer entender o sentido, né, o motivo da manutenção desses instrumentos. Dom Pedro criou até outras ordens, né, a Ordem do Cruzeiro. Os historiadores que trabalham muito com o século XIX se deparam, vira e mexe, com esses termos, né, nos documentos, enfim, né? E aí eu comecei a pensar numa outra problemática a partir desses objetos, ou seja, como que eu comecei a entender que essas insígnias, elas deviam ter um papel fundamental, né, para aquela sociedade, para elas serem mantidas e para elas serem largamente concedidas pelo primeiro imperador, né, depois da independência. Aí, quando eu digo largamente, realmente, literalmente, né, porque os números, né, que o Dom Pedro concede de condecorações é espantoso, são milhares de condecorações do primeiro reinado, que é um período não muito longo de tempo, né? Então, dessa forma, refletindo sobre esses objetos, por que eles eram tão largamente concedidos, eu cheguei no tema, então, da formação do Estado, né, da formação e consolidação do Estado por meio dessas ordens, né? E aí, isso porque eu também descobri, né, que essas ordens, elas eram concedidas, enfim, são grandes parênteses para explicar o tema, para chegar no tema da formação do Estado, mas que essas ordens, elas eram concedidas em prêmio aos serviços prestados ao imperador. Então, era uma série de serviços, e aí o candidato fazia lá um requerimento mesmo, dizendo, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Então, eram serviços prestados ao imperador, como, por exemplo, a atuação em guerras,
né, serviços, mesmo ocupação de postos, né, no púlpito, e no caso de padres, por exemplo, o padre dizia que ele pregou durante a missa, né, em nome do imperador, disse, né, enfim, palavras de apoio ao imperador durante a missa, coisas desse tipo, né. Então, eu percebi que, na realidade, isso dava muito poder, né? O fato de ter a possibilidade de conceder essas condecorações para o imperador dava muito poder a ele, né? Porque ele tinha nas mãos o poder de nobilitar, de tornar nobre, né? E se ele tinha o poder de nobilitar e tornar nobre, né? O que é interessante é que, ao mesmo tempo, isso era muito importante para a sociedade. Né? A sociedade concebia aquele elemento como extremamente importante. Era importante ser distinto a partir desses elementos que eram tornados visíveis por meio da vestimenta. Né? E aí, mais uma vez, para refletir sobre esse objeto, eu tive que retornar a Bourdieu. Então, Bourdieu continuou presente aí na minha trajetória para pensar as ordens, para pensar a questão do elemento simbólico, de ser nobre, né, pensar a distinção de ser nobre. Mas aí, para além do Bourdieu, eu adicionei também uma questão, né, que é pensar, né, e aí foi aí que eu cheguei no Weber, né, e também me nutri de uma historiografia que pensava a construção do Estado, né, porque era importante pensar que se ser nobre é tão importante, porque isso me conferia e me colocava num grupo de poder, né, distinto dessa sociedade, eu precisava pensar nesses grupos, né, esses grupos de poder. E esses grupos de poder que vão facilitar, né, vão ajudar, melhor dizendo, na formação do próprio Estado imperial. Né? Eram os construtores desse Estado imperial, né? E aí você tem toda uma historiografia, então eu tive que ir a essa historiografia para pensar o tema da construção do Estado, né? Porque aí o meu caminho era pensar que essas insígnias tinham papel na própria construção do Estado, né? Pelo fato do imperador angariar serviços a partir dessas ordens. Né? Então, esses serviços ajudavam no processo de construção do Estado. Então, obviamente, você tem aí, só para citar alguns, né, uma série de historiadores que vão pensar sobre esse tema, né? Então, José Murilo de Carvalho, né, que vai pensar, né, no tema das elites, né, como que essas elites se formam, né? Você tem o próprio Mar Matos, que vai trabalhar no clássico, né, o Tempo Saquarema, vai trabalhar sobre o viés da classe, então também no outro viés teórico, né, que ele vai utilizar para pensar essa construção do Estado, né, se você for mais longe, você tem o Raimundo Faoro também, nos Donos do Poder, que vai pensar, e aí o Faoro vai trabalhar também com a noção de estamento, é aí que eu chego no Weber também, né, porque o Faoro vai beber, né, um pouco nessa fonte, né. Então, a partir desse conceito de estamento é que eu chego, por exemplo, no Max Weber, né, em algumas obras dele, porque vai me ajudar a pensar essa temática da dominação, né, naquilo que ele chama, especialmente no recorte que ele faz na ideia de estamento. Né? Aí, só para explicar um pouquinho, né, quando ele vai falar do estamento, né, ele está dentro do que ele chama de uma dominação tradicional, né, e aí esse estamento, e aí esse era o elemento que me interessava, porque a gente também pode recorrer à teoria e fazer um recorte dessa teoria, não é que a gente vai pegar o autor e vai aplicar o autor, né, ao seu trabalho, né, na verdade o autor, a teoria te ajuda a refletir, né, te fornece um instrumental para refletir sobre o seu objeto, né, uma aplicação direta da teoria ao seu trabalho. Então, o que me interessava em Weber especificamente era quando ele fazia ele desenvolveu o que era o estamento, né, que vai ser para ele um grupo marcado pela ideia de honra, né, ou seja, pessoas que se movem em torno da honra e em torno de uma estilização da vida, da ritualização da vida, né, e as ordens tinham tudo a ver com isso, porque exibidas na vestimenta, elas usadas em procissões, em cerimoniais públicos, enfim, né, então tinha todo um processo de ritualização que inclusive era regulamentado em lei, né, quem ficava em que lugar, né, para mostrar justamente essa importância, né, e essa distinção, né, então isso obviamente me ajudou a pensar a importância das ordens também,
né? Porque justamente apontava para esse processo de ritualização. E uma outra questão importante para mim era que, por exemplo, o Weber, ele distingue o estamento da classe, né? Quer dizer, ele vai dizer que o estamento não quero me adentrar muito em Weber, não, mas só para mostrar qual é a relação de uma coisa com a outra. O estamento, ele não era perpassado pela ideia de ganho econômico, Sim. né? Então, porque para ele o que interessava era a distinção, né, era a honra, né? Então, isso me ajudava a refletir, porque eu ficava impressionada como que aquelas pessoas que eram condecoradas, quando faziam os seus requerimentos, elas às vezes gastavam somas altíssimas para adquirir uma condecoração. Então, quer dizer, o ganho não era necessariamente econômico, era um outro ganho, Sim. né? Ainda mais quando você está vendo, tentando analisar uma sociedade que é muito distinta da sua, em vários aspectos, né, certas coisas te causam um estranhamento. Uhum. Né? Quer dizer, o sujeito gastar somas altíssimas, né, e aí somas altíssimas, às vezes, literalmente. Tinha gente que pagava, financiava o Estado, fazia doações, pagava a construção de navios para a Marinha, pagava a construção de estradas, enfim. Então, isso te causa um estranhamento, né? Porque ele, na verdade, está abrindo mão do econômico em prol de uma outra coisa. Que coisa é essa? Então, era por isso que foi importante pensar, porque me explicava o desejo por essas ordens, e me explicava, sobretudo, por que elas se tornavam um elemento importante por parte para ser utilizado pelo imperador, né? Porque as pessoas desejavam aquilo, desejavam por quê? Era a teoria que estava a pensar sobre isso. Né? Ao mesmo tempo, elas adentravam um grupo de poder. O que a historiografia fala sobre esses grupos construtores do Estado, né? Que atuavam na construção do Estado no período imperial, né? Enfim, então, só para também fazer um pouco essa relação, né? Você mencionou a questão de utilizar autores de outras áreas, né? Mas também você pode fazer isso em diálogo, pode e deve, né? Sobretudo fazer isso em diálogo com os historiadores que pensaram o tema, né? E aí a importância de pensar isso, né? De ver esse percurso, né? Porque às vezes o estudante não percebe, ele fala, para que eu tenho que olhar quem já escreveu sobre isso? Ora, mas já houve uma série de reflexões sobre aquele objeto, né? E eu preciso saber que reflexões foram essas, para ver até que ponto eu concordo, que discordo, né? Porque senão você também acha que está inventando a roda e um monte de gente já falou aquilo, né? Então, no meu caso, em relação a essa questão da construção do Estado, era fundamental olhar a historiografia. Aí, nesse caso, foi distinto do outro, né, que eu tinha poucos autores, na verdade, para trabalhar, e eu tenho, né, quando você pergunta... É um tema mais privilegiado mesmo, né? Exatamente, aí você tem um amplo leque de pessoas que pensaram isso, né, enfim. E como você falou, né, essa busca por outras referências também no campo da historiografia, que trabalharam com alguma coisa que a gente está trabalhando agora, também trazem para a gente muita teoria, né? Então, você mencionou alguns autores que também te levaram a ler outros autores do âmbito teórico, como Weber, por exemplo, né? Porque eles também se utilizaram da teoria, né? Porque isso vem sendo o lugar comum do historiador profissional, né? Pelo menos a partir da profissionalização mesmo do historiador na década de 30 e por aí vai. Então, não são coisas que estão muito separadas. Você vê que a partir mesmo da leitura do que já foi produzido, de temáticas que não são do campo necessariamente da teoria, você também vai ter um diálogo com a teoria grande, porque aqueles autores também trabalharam com alguns aspectos teóricos, né? Também trouxeram reflexões teóricas, né? E aí eu fiquei pensando também, né, nesse campo, a questão da distinção é muito interessante para quem analisa sociedades de antigo regime. A gente sabe também que esse conceito ele é super problematizado e problemático às vezes também no campo da historiografia, né? O que seria esse antigo regime? A gente pode considerar o Brasil Império antigo regime, né? Nos trópicos, aquela coisa toda. Isso também abre para uma série de discussões que também a gente não vai entrar aqui. Mas quando você fala de distinção, tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, uma sociedade extremamente hierarquizada, com muitos rituais, né? Eu estudei o IHGB, que é uma instituição
extremamente ritualística, né? Tudo é cheia de significado, qualquer reunião deles era cheia de significados, a maneira de se colocar, né? Você vê pelas atas um pouco do que era o cotidiano da instituição, e o que você vê é isso, é um ritual extremamente fechado, né? Extremamente, enfim, cheio de pequenos processos que para os nossos olhos contemporâneos causam justamente esse estranhamento, né? Por mais que quando a gente se reúna numa reunião de departamento, ou o que quer que seja, a gente tenha, né, procedimentos que a gente tem que fazer, né, depois você escreve tudo na ata e tal, isso ainda é feito, mas é completamente diferente o tom, né, de tudo, né, então isso também traz à tona essa questão que você mencionou, da sociedade serem diferentes, e esse olhar de estranhamento necessariamente tem a ver com isso, né. E aí, só para fechar assim, um ponto que você foi falando, eu fui anotando aqui para não me perder, né, porque eu gosto também de comentar, né, enfim, como que é importante a questão do enfoque, né, o problema, ele é um enfoque que o historiador dá, então, da mesma forma que você disse, que não necessariamente você vai usar todo o trabalho do Weber, né, para fazer o seu trabalho, né, você também fez um enfoque dentro do trabalho do Weber para trazer à tona a questão do estamento, enfim, né, o historiador, ele também faz esses recortes, né, então quando você menciona as ordens honoríficas, e eu concordo plenamente, né, quando você diz que quem estuda século XIX necessariamente em algum momento vai se deparar com isso, é porque eu diversas vezes me deparei com isso, né, então eu tinha lá os meus personagens, os meus homens que eu estudava, né, que eu tinha ali questões centrais que eu pretendia desenvolver, né, enfim, muito ligadas a essa questão da história da historiografia, enfim, de uma escrita da história no século XIX, e aí, vez por outra, aparecia isso. Ele recebeu a Ordem de Cristo, ele recebeu a medalha de não sei de quê. Só que aquilo, para mim, não era central naquele momento. Era importante para eu entender que existia ali uma notoriedade que era dada àquele personagem, né? Então, socialmente falando, eu entendia que aquilo garantia a ele uma especificidade em relação aos outros, que é a ideia de distinção, né? Quer dizer, ele não é igual a todo mundo, ele seria diferente, né? Hierarquicamente, ele teria alguma coisa a mais, né? Na sociedade. Mas eu não me aprofundei nisso, né? Porque isso não era uma questão para mim. Isso servia para eu entender, né? Que aquela pessoa tinha alguma coisa, ela tinha uma ligação enfim, com poder, né? E conseguiu essa notoriedade, mas não era uma questão central para mim. Então, deixei de lado. E isso que a gente faz, a gente vai deixando de lado, não porque aquilo não é importante, mas porque naquele momento aquilo não é uma coisa que você quer responder, não é uma pergunta que você quer responder, né? E aí é muito interessante como que o que para mim servia só um pouco ali para embasar, né, o que eu estava querendo falar, para você se tornou um objeto de estudo e sobre o qual você se debruçou durante muitos e muitos anos, né? Então, isso é muito interessante da gente entender também, né? Eu acho interessante isso que você falou, né, sobre você ter visto, mas aquilo não era importante para você, porque é engraçado que quando eu comecei a estudar esse tema, todo mundo falou assim, sei, né, quando eu falava das hostes, para quem era do século XIX, né, não, é a ordem do cruzeiro, de Cristo, eu sei o que é, mas, tipo, aquilo era uma coisa que as pessoas olhavam, tá, entendi como você falou, né, mas não era uma coisa relevante, né, e aí, no meu olhar, aquilo se tornou extremamente relevante. O que aponta, que eu achei muito interessante o que você falou, porque aponta para uma coisa que eu acho que às vezes os estudantes têm muita dificuldade também, e a gente vê, por exemplo, no caso da iniciação científica e tudo, que é a questão do recorte, né? Todo tema de pesquisa, todo projeto tem um recorte. Então, e obviamente que à medida que você vai estudando, né, sobre aquele objeto, você vai lendo uma série de autores, você vai se deparando com outros temas. Mas a questão é, qual é o seu recorte, né? Porque aí o estudante ele vai lendo, vai pesquisando, ele lê aqui, lê ali, nossa, mas eu quero falar disso, mas eu quero falar daquilo, mas eu quero não sei o quê, e começa a fazer uma miscelânea, por quê? Aí eu sempre digo, né? O que importa é o seu problema, ele que vai dar o seu guia, né? Porque aquelas coisas todas, elas podem ser interessantes, mas elas não dialogam diretamente com o seu problema. Ela pode ser pontuada aqui e ali, mas o que importa é aquilo que você está analisando, né? Então, o seu recorte
é o que te dá essa linha mestra, né, para você seguir analisando um determinado objeto, né? Então, você falou, eu via que tinha a ordem, né, tudo, mas aquilo não era importante para você, né, porque você estava dentro de outro recorte, né? É impossível que um historiador num trabalho vá abarcar tudo sobre uma determinada época, não vai, né? Então, em determinados momentos em determinados momentos não, sempre, né, você vai fazer um recorte necessariamente, né, enfim, você se depara com uma coisa que, óbvio, é interessante e tudo mais, mas não foi aquilo que não é aquilo que está movendo a sua pesquisa, aquilo que você está buscando, né, e eu acho que isso é até interessante até para a gente pensar em termos de aula, falando muito rapidamente, né, depois posso fazer alguns comentários sobre isso, mas essa relação entre pesquisa e sala de aula, né? Pesquisa e ensino, né? E da prática mesmo de sala de aula, é a mesma coisa, né? Quer dizer, você está abordando um tema, você pode lembrar, isso aqui é interessante, mas se você não constrói aquela linha mestra, né? Aquilo vai perdendo sentido, né? Porque o aluno é jogado para lá, para cá, para lá, e aí enfim, então acho que da mesma forma que funciona dentro da sala de aula, também funciona um pouco na pesquisa, né, mal comparando, né, essa questão. E outra coisa que você falou que eu achei interessante, é porque você mencionou o antigo regime, né, e aí um monte de coisas vieram na minha cabeça, é a ideia de que, por exemplo, o antigo regime, é a própria questão do conceito, né, que também é uma dificuldade, às vezes, de identificar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de antigo regime, a gente está conceituando. E conceituar é criar um sentido, né, é incorporar um determinado sentido. Aquela palavra, né, porque às vezes as palavras são soltas, assim, né, no texto, e aquela palavra ela é dotada de uma série de sentidos, e às vezes sentidos conflitantes. Porque você pode ter autores que trabalham com aquele conceito de formas completamente distintas, né? Então, isso acontece muito hoje com o conceito de ideologia, por exemplo, né? Então, o estudante vai lá e joga aquela palavra, né? O pesquisador, enfim, joga aquela palavra e não aponta como é que ele está entendendo aquilo. Isso é fundamental não por um exercício de erudição, coisa parecida. Isso é importante porque isso vai dizer como que você está pensando aquele objeto. Então, o conceito é importante por isso. Essa dificuldade justamente de distinguir o que é um conceito do que é uma palavra que você está utilizando, né? Porque o conceito ele tem toda uma problemática em torno dele, né? E, na verdade, dependendo de como você está pensando aquele conceito, ele muda o sentido daquilo que você está escrevendo. E aí eu pensei nessa coisa do antigo regime, porque, por exemplo, no caso de alguns elementos, eles também te ajudam a pensar, né? Quer dizer, eles também, normalmente os conceitos ajudam, mas no caso do antigo regime especificamente, eles te ajudam a refletir de uma maneira muito ampla sobre o seu conceito, porque, por exemplo, eu, no meu caso, né, que trabalho ali com o período pós-independência, então, é uma questão, você falou assim, a independência preserva o antigo regime ou não preserva o antigo regime? Né? O que você está entendendo por antigo regime? Quais são os elementos desse antigo regime que a gente pode ver alguns resquícios após a independência e quais não? Né? Então, quer dizer, tudo isso te dá uma profundidade analítica muito importante. Então, se você pega essa palavra antigo regime, pum, joga ela, né, fala ela como se ela fosse algo dado, você perde uma riqueza e uma profundidade muito importante, né? Então, acho que essa distinção, o que é um conceito, como você falou, importante para o meu trabalho, né? E o que não é, ela é fundamental quando você está pensando também em termos teóricos, né? E aí você falou da história dos conceitos, e a história dos conceitos, né? E os alunos falam então vou fazer história dos conceitos? Não é história dos conceitos, porque o historiador necessariamente trabalha, todo historiador, mesmo aquele que não trabalha com a história dos conceitos, ele trabalha com conceitos teóricos, para pensar o objeto, né? Então, são ferramentas mesmo de reflexão, na verdade, o conceito, né? Eu acho que isso que é importante, né? Enfim, e aí, só para voltar, eu iria falar só mais uma questão em relação a esse meu
objeto, né, que eu estudei lá no doutorado, né, em relação à própria historiografia, né, porque eu falei que nesse caso eu estava pensando a questão da construção do Estado, né, e aí eu vi nas ordens, nessas insígnias, um elemento importante para se pensar essa construção do Estado, né, no sentido de que o imperador mobilizava, ao considerar a condecoração, ele nobilitava, e com isso ele conseguia mobilizar, né, um desejo, né, de distinção, né, elementos simbólicos, né, presentes naquela sociedade que ainda eram resquícios do antigo regime, aí vem o antigo regime. Então, como ele tinha esse elemento nas mãos, isso era alguma coisa extremamente importante, né? E aí, o que eu fui ver na historiografia, né? Justamente que a historiografia vai dizer que no momento da independência, o Brasil, enquanto dimensão territorial, também não estava construído, nem enquanto Estado, ou seja, pensando o Estado enquanto institucionalmente, né, o perfil institucional, vamos dizer assim, desse Estado, nem estava definido territorialmente. Então, eu pensei, olha, se ele concede essas condecorações, né, em troca desses serviços, né, inclusive serviços que realizados nas diferentes regiões, né, e que afirmavam a autoridade dele, né, por exemplo, patrocinando a aclamação do imperador, né, e etc. Então, essas insígnias, elas também acabam se relacionando com esse processo de construção dessa unidade territorial e desse Estado, né. Então, e isso eu só pude pensar, né, porque eu fui à historiografia, né, o que ela falava sobre esse Estado após a independência, o momento da independência, né. Então, aí mais uma coisa que eu acho que é importante da gente reter, né, no sentido de que a historiografia, ela tem esse papel de nos ajudar a pensar nosso objeto, né, não é só, eu tenho que passar ali, porque às vezes essas etapas da teoria, da historiografia, parece que é quase uma etapa obrigatória, né? Não, tem que fazer isso. Mas você tem que fazer isso porque isso tem um sentido, sim, né? Tem um sentido e, inclusive, de te ajudar a refletir, né? Uhum. Então, é isso que é interessante. São caixas, né? Eu tenho que encaixar. Como é que eu vou encaixar o COSELIC, que eu escuto muito isso, o COSELIC dentro da minha análise? Eu falo, nossa, então já está errado de início, né? Porque não é esse o processo. Justamente tem que ser algo mais orgânico, né? Tem que te ajudar a pensar e movimentar mesmo a sua reflexão. Então, eu acho que a teoria, quando ela encaixa, aí várias aspas, né? Realmente é porque, na verdade, ela faz parte desde o início, ela é quase naturalizada, né? Tanto que nessas conversas que eu estou tendo, algumas pessoas falaram isso, que foi difícil para elas retirarem a teoria um pouco do trabalho, no sentido de pensar, qual foi a teoria que eu usei, qual foi a importância da teoria, porque estava realmente muito orgânico no trabalho da pessoa, né? Então, e eu falei, nossa, isso é maravilhoso, porque na verdade você fez, a teoria realmente colaborou com sua reflexão de uma maneira que foi quase que natural. A gente sabe que nada é natural, mas que de alguma forma fez parte mesmo do trabalho, não foi algo imposto, né? Porque meu orientador usa essa teoria, ou porque eu vi que já que eu estou trabalhando com tal coisa, eu tenho que usar esse conceito desse autor. Né? Não, é uma coisa que realmente levou. No seu caso, foi a teoria que levou, né, o objeto. Né? Isso é muito interessante também. Exatamente, né? E essa ideia que você falou é muito interessante, né? Dessa imagem, né? Eu vou encaixar uma coisa na outra, porque mostra uma artificialidade, né? Ou seja, como você falou, né? Se você precisa pensar como que você encaixa, porque não serve. Exatamente. Né? Porque ou a pessoa não conseguiu perceber ali como que aquilo efetivamente te ajuda a refletir, porque o objetivo da teoria é esse, é ajudar você a refletir, né? Uhum. E nesse sentido é que eu digo, a teoria você tanto a imagem do encaixar quanto a imagem do aplicar, né? Você sim, é horrível. Não, você não aplica. A gente fala isso em relação ao método, né? O método aplicado às fontes. Como se a gente fosse um técnico mesmo, né, da história. Né, porque dá uma imagem, aplicar a teoria dá uma imagem mecânica, né? Sim.
E a ideia é que a teoria, justamente como eu falei, né, te ajude a refletir, né, sobre o seu objeto. Então, se você quer encaixar uma coisa na outra, né, simplesmente aplicar, ela não está fazendo esse trabalho, né? Até porque pode ter elementos, quando você está pensando teoricamente, pode ter elementos que não servem para você, né? Sim. Mesmo, eu estou trabalhando com tal autor, mas tem elementos daquele autor que não servem para pensar o meu objeto, né? Então não vai ser tudo daquele autor. Como Até eu falei. porque o que aquele autor produziu não foi para você, né? Não foi Exatamente, ele está direcionado a outras você. questões, Ele tinha exatamente. as questões dele, né? E quando você Exatamente. fala de historiografia, eu também acho interessante isso, né? Porque existe, tem até um meme que circula aí nas redes sociais que eu acho ótimo, que é assim, por que, sei lá, por que você tem que justificar, né, no projeto, sei lá, de pesquisa, por que você está fazendo isso? E aí a pessoa coloca alguma coisa do tipo, vozes da minha cabeça, né? E aí os alunos falam muito isso também, né? Por que eu não posso simplesmente dizer que eu quis trabalhar com isso, eu gosto disso, ou eu cheguei a essas conclusões? Porque, na verdade, você não chegou, né? Você, quando chega num objeto, claro, o aluno pode até entrar na universidade sem ter a menor noção do que é pesquisa histórica, com algum tema, algum período que ele goste mais de estudar, e aí ele acha que ele vai, enfim, poder se especializar naquilo. Ok, não tem problema nisso. Mas quando você está na universidade, você começa a ler um monte de coisa, né, ao longo dos cursos, e aí o interesse, normalmente, ele vai meio que se definindo, ou por conta de alguma coisa que você leu, ou por conta de uma pesquisa de iniciação científica, o que quer que seja, que também tem ali uma bibliografia envolvida. Então, você acaba tendo acesso a certas coisas que necessariamente levam você a pensar em determinados objetos também, né? Em fazer esse recorte. Então, o que muitas vezes a pessoa fala, não, mas fui eu, da minha cabeça, que produzi. Não é, né? Você teve acesso a toda uma produção anterior a você, né? Então, você até comentou essa coisa da erudição, né? Se fala muito disso, né? Das formas como a gente escreve serem muito eruditas, muito técnicas em alguns pontos, que a gente tem que fazer referências o tempo inteiro, isso deixa a escrita difícil, para que a gente tem que fazer isso e todos aqueles questionamentos. Mas, na verdade, isso também é um exercício de ética profissional, né? Porque você está ali delimitando o que fez você chegar naquele resultado, quem foi que produziu antes de você e mostrando que você é parte de um diálogo. Você não está ali fazendo um monólogo de uma coisa completamente nova que saiu da sua cabeça, né? Então, entender isso de uma forma mais positiva também, né? Acolher um pouco esse lado da pesquisa, eu acho importante, porque se coloca muito essa coisa do público, né? Também com a história pública, né? Então, por que a gente só escreve para os pares? Por que a gente entra na universidade e tem esse choque? O tipo de sociedade que a gente tem, será que tem abertura para isso? Né? E, enfim, são questionamentos extremamente importantes. Né? Mas eu sempre gosto de falar que em qualquer área, né, você tem uma escrita mais técnica que é voltada para aquelas pessoas que são especializadas naquela área. Não é só a historiografia que faz isso. Né? E claro que, assim, existe essa... Né, a gente fala muito de divulgação histórica, enfim. Existem outros objetivos, outros públicos, outros campos que também o historiador pode atuar. Mas esse jogo que a gente faz na escrita, né, e esse reconhecimento do papel da teoria, né, da importância do uso da fonte, que é central no trabalho do historiador, e esse diálogo com outras pessoas que estão estudando ou estudaram aquilo que você está estudando, ou alguma coisa dentro, porque a gente vai fazendo esses recortes também no que a gente vai lendo, né? Então, desse aqui eu vou pegar essa noção que me ajuda a pensar não sei o quê. Então, esse aqui outro, às vezes a pessoa nem está falando da mesma coisa que você diretamente, mas te ajuda a pensar, né? Ou pelo contexto, ou pela teoria, ou pelos conceitos. Então, assim, fazer esse mosaico, né, que a gente faz quando a gente pesquisa e quando a gente escreve é essencial e traz à tona a importância do próprio ofício, né? Então, se eu tenho essa postura, eu estou escrevendo algo super novo que ninguém nunca antes fez, eu sou incrível, maravilhoso, por isso eu não vou citar ninguém. Eu acho que, enfim, você está sendo também contrário ao próprio ofício do historiador, né? Porque é importante a gente dar essa importância para quem veio antes da gente, né? Quem trouxe certas reflexões que também levaram a gente
a ter esse papel que a gente tem hoje, né, na sociedade, na universidade, na pesquisa, enfim. Né? Eu fico pensando muito nessas coisas, ainda mais agora com a discussão sobre a profissionalização do historiador, né, e tudo que está envolvido, e as discussões, as críticas também que estão sendo feitas à lei. Eu fico pensando nisso, porque são coisas diferentes, né? Existe um exercício de erudição, sim, a gente sabe que isso tem suas raízes mesmo na própria configuração do campo historiográfico, né? Mas não é só isso, né? É um exercício de ética profissional. Para mim, isso é muito claro, né? Porque efetivamente a gente não faz trabalho nenhum sem ler outras pessoas, né? Senão isso também não é história, isso também não é ciência, né? Enfim, tem também a discussão sobre a história ser ou não ciência, mas a gente se utiliza de determinados aparatos científicos, e isso é essencial para o nosso trabalho também. Eu estou aqui pensando no que você está falando, e essa coisa que você falou do aluno, falar assim, eu tirei da minha cabeça, eu acho fantástico. Porque, na verdade, e eu acho que isso dialoga perfeitamente com o que você falou logo depois, né, quer dizer, do exercício, além de tudo ser um exercício de ética profissional, né, de você citar, mas é porque nada é tirado da nossa cabeça do nada, né? A gente pensa nos objetos, a gente tem as ideias a partir de outras pessoas sempre. Né? Então, a gente achar que eu criei isso, a gente não cria nada, né? Eu sou do time que diz que você não cria nada. Por quê? Até mesmo aqui eu falando um pouco da questão da minha trajetória, né? Eu falei, eu pensei na moda porque lá na faculdade de moda tinha uma professora que me falou do Norbert Elias, eu tinha lido na faculdade, eu conectei. Claro que, mesmo que você faça uma pergunta original, né, que você queira resolver uma questão original, você só pode fazer uma pergunta original porque você tem toda uma bagagem de leitura. Por isso que você precisa ler muito, né? Porque as perguntas, elas podem parecer que elas brotam naturalmente, mas elas não brotam, elas brotam a partir da leitura, né, a partir de outros, ou de professores, né, enfim, ela brota de algum lugar, né. Então, quando o aluno ele tem dificuldade, fala assim, eu tirei esse tema da minha cabeça, às vezes elas perguntam assim, mas o que você, qual é a problemática, né, ou qual é o problema que você quer responder? Uhum. Que às vezes o problema que o aluno quer responder vai fazer ele remeter a tudo, da onde que ele tirou. Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que também tem uma hierarquia, né, de valores, né, sobre essa coisa da originalidade, que eu também acho engraçada. Né? São duas coisas, né? A gente dar muita importância a essa noção de uma originalidade, ou seja, eu vou trazer algo completamente novo que ninguém nunca antes pensou ou trabalhou dessa forma. E tem a coisa também do recorte, do anti-recorte que existe entre os alunos. Eles acham que recortando muito você não está fazendo história, né? Porque você perde uma dimensão, que vem, claro, de uma visão de história que é muito passada, muito vista por eles até entrar na faculdade, né? Então, essa coisa desses subcampos, né? E tudo isso, esses recortes que aí envolvem teoria, envolvem objeto, envolvem cronologia. Tem um pouco também de um certo preconceito que eu percebo, né? Como eu pego esses alunos entrando na universidade, eu percebo muito fortemente. Mas em relação à originalidade, né? Eu também dei na UERJ pesquisa histórica e na UF métodos e técnicas de pesquisa em história, né? E a gente também trabalha com essa ideia do projeto, eles fazem um projeto de pesquisa, é o primeiro contato que eles têm normalmente com isso, né? O que vai ser a monografia deles, então como é que eles vão articular pesquisa, as fontes que eles utilizaram com problema, numa escrita formal e tudo isso. E aí tem a coisa da justificativa, né? E normalmente a gente fala que a justificativa está ligada um pouco a essa noção de uma originalidade, uma inovação, né? Ainda que para um TCC de graduação isso não seja tão, assim, pedido, né? Normalmente no mestrado e principalmente no doutorado é quando a gente entra mais nesse âmbito. E aí eles ficam um pouco confusos, né? Porque, mas como que vai ser original se eu estou usando tudo isso daqui, né? Se eu estou lendo todos esses autores, estou fazendo esse exercício que você disse que eu tenho que fazer, né? Que é justamente trazer a discussão historiográfica e mostrar que outras pessoas falaram sobre isso. E aí, na verdade, eu acho que a originalidade, né? A partir de tudo isso que a gente falou, tá nessa junção, né? De todos esses pontos. Porque isso só quem vai fazer é você, né? A partir
do objeto que você recorta. Então, perceber esses recortes, na verdade, como a subjetividade de quem está mesmo fazendo aquilo, que vai ser diferente. Então, o meu trabalho sobre o HGB é diferente do trabalho da Lúcia Guimarães sobre o HGB, que foi uma das pessoas com as quais eu mais conversei, porque é uma das grandes especialistas no assunto. Então, assim, ela toca em pontos que eu utilizo, eu converso muito com ela, mas o meu trabalho é diferente do dela. E por que é diferente? Né? Porque eu li outros autores, né? Eu trouxe uma reflexão também de um ponto que ela não era importante para ela naquele momento, ou não era tão importante, ela não se deteve tanto naquilo. Então, na verdade, todos esses pontos que compõem o projeto e compõem o trabalho final é o original, né? É o que faz com que o trabalho seja diferente sempre, né? Seja novo. Né? A novidade está nisso, não está num tema completamente... Você falou aí da moda que né, acaba trazendo uma inovação mais clara, até pelo fato dos historiadores não trabalharem ainda tanto com isso. Mas quando você fala do Estado Imperial já no doutorado, é uma das temáticas mais trabalhadas pela historiografia brasileira, né? Esse contexto aí da construção da nação, enfim, é uma bibliografia gigantesca, que justamente você vai recortar para poder fazer um diálogo que tenha a ver com o que você realmente está querendo, né? Mas ainda assim, o que você está propondo é novo, né? Não deixa de ser novo, ainda que você faça referência a tanta coisa que veio antes, né? Então, eu acho engraçada essa oposição que existe muitas vezes, né? Então, o que eu estou fazendo não é importante porque eu não estou fazendo nada novo, né? Como se fazer referência a todo mundo que veio antes e tudo que você leu desse essa sensação de que você não está contribuindo, né? E é muito engraçado isso. Essa questão da originalidade é muito interessante que você está colocando, porque eu acho que ela aponta, né, para duas coisas, né? Quer dizer, originalidade, primeiro, aponta para o fato de que não adianta, né? Aí às vezes eu falo nesse sentido, né? Não adianta você pegar um autor e segui-lo, né? Todos os argumentos dele e dizer que isso é o seu trabalho, então isso já não é, né, o original, né? Porque aí vem a pergunta, que aí vem todo o medo, todo o pânico, né? O que você está trazendo de novo? Se você está seguindo todos os argumentos do autor tal. E aí é por isso também que você precisa conhecer essa historiografia, né? Para você saber que, olha, já isso... Porque às vezes ele está seguindo o argumento achando que é super original e outra pessoa já falou isso, né? Então você fala, mas o fulano já falou isso. Então, tem essa coisa, né? De você não seguir todo o argumento de uma pessoa. E outro elemento é você não só citar, né? Porque às vezes, não, então vou fazer referência a toda a historiografia. Então, o fulano disse isso, o ciclano disse isso, o Beltrano disse aquilo, acabou. E você, o que diz? Né? Então, acho que a originalidade fica um pouco também nessa fronteira, né? Entre você não só repetir o que já foi dito, ou seguir todos os argumentos de um autor, mas é você ler essa bibliografia justamente para buscar uma questão. Tem alguma coisa ali? É impossível que tudo tenha sido pensado já, né? É impossível. Então, sempre tem alguma coisa ali. Nossa, mas ninguém atentou para esse aspecto. Todo mundo que falou sobre o tema, mas tem esse aspecto que ninguém atentou. Né? Às vezes, coisas que estão presentes, como no caso que eu citei das ordens, né? Quer dizer, se você ler, sempre vai aparecer autores do século XIX, que estudam, melhor dizendo, né? Autores que estudam o século XIX, as ordens vira e mexe aparecem. Né? Tanto é que quando eu apresentei meu projeto de doutorado, as ordens, eu não sei o que é as ordens, né? Mas o que é que eu estava pensando sobre as ordens? Era justamente fazendo essa correlação, que eu achei que ainda não estava muito clara nessa historiografia, desse tema da construção do Estado, né? Então, é isso, né? Eu acho que é pensar um pouco essa fronteira, mas é óbvio, é um exercício, né, até de humildade a gente saber que a gente não cria nada, né? Que a gente está sempre se referindo a coisas que foram escritas, pensadas por alguém em algum lugar sobre aquilo, né? Então, é isso, né? Tem alguma coisa mais que você queira pontuar? A gente já conversou a beça também, acho que a gente tocou em vários pontos, né? Que fica bem clara a teoria, a importância da teoria no seu trabalho, né? Os conceitos que você mais utilizou, essa questão de ser muito orgânica a teoria para você, né? Então, inclusive, num movimento que às vezes é contrário ao que a gente vê, né? Foi a teoria que realmente te levou a pensar o seu objeto, né? Quase que como se você tivesse escolhido a moda e a indumentária, né? A vestimenta
a partir de um olhar inicialmente teórico mesmo, né? Então, essa sua trajetória, eu acho que combinou muito bem isso tudo que a gente vem conversando aqui, né? Esses aspectos todos. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Fazer assim, uma reflexão final, né, rapidamente, né, porque o objetivo todo, né, dessa iniciativa que você fez, eu acho que foi ótimo, né, é realmente muito interessante para o estudante ver, né, esse debate e tudo mais, então isso é muito importante, muito legal que você pensou. Pensar na teoria mesmo como aquele elemento que te permite entender a realidade, entender o mundo, construir e pensar as sociedades, as culturas de uma forma mais profunda, né? Então, ela nunca vai se descasar do objeto, porque senão você não consegue pensar sobre o objeto. Se você não tem uma teoria para pensar sobre o objeto, não é ter uma teoria, escolher uma teoria específica, mas assim, se você não está embasado numa leitura teórica do mundo, vamos dizer assim, né, você está fadado a repetir, né, simplesmente sem problematizar. Eu acho que pior do que isso é você, inclusive, incorporar teorias implícitas, porque todo mundo, de alguma forma, né, todo objeto vai ter uma teoria implícita. Então, você vai ser fadado a repetir coisas que têm uma teoria que você simplesmente desconhece. Né? Então, eu acho que a importância da teoria é essa. Né? No caso do meu objeto, que foi a alimentária, né, a moda, isso fica bem evidente, por exemplo, naquilo que a gente chama de uma história da moda, entre aspas, mais tradicional, que primeiro se usava isso, depois aquilo outro. Nenhum problema para quem faz isso, né? Na verdade, eu tive que fazer isso também, né? Porque eu precisava saber o que se usava para poder falar e refletir sobre aquele objeto. Então, aqui, no caso do historiador, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Então, você identificar se usava isso, depois aquilo outro. Agora, por quê? Né? Por que passou disso para isso, ou por que se usava isso? Né? Então, aí, né, para você responder o porquê, por trás já tem uma reflexão teórica. Você vai ter que fazer uma reflexão teórica. Então, a teoria é o que te permite isso, dar profundidade, né? Te dar uma leitura crítica do mundo, da sociedade, etc. Senão, você vai só repetir. Né? Então, você vai só estar fadado a repetir o que as pessoas disseram e sem nenhuma reflexão, sem nenhuma problematização. E isso também te traz a originalidade, né, que a gente estava falando, né? Que é uma reflexão sua também, né? Um pouco sua e um pouco mediada pelas reflexões de outros autores, né? Sim. Enfim, é isso. Perfeito. Assim, a ideia desse projeto era muito essa mesmo, né? É voltado mais para os alunos, né, de graduação, para que eles entendam um pouco como que a teoria se articula com o trabalho do historiador, né? A partir desses exemplos, né? São trabalhos completamente distintos uns dos outros, né? Então, pessoas especializadas em indumentário, né? Em história do livro, em africanos escravizados, africanos libertos, na verdade, né? Escravos libertos, história do poder, da justiça, história ambiental. Então, assim, eu tentei também articular um pouco, né, essas várias temáticas, áreas, campos, objetos de estudo, para mostrar que, na verdade, o que liga todos nós é a teoria. E não é uma teoria única, né? É justamente essa possibilidade de diálogo com reflexões várias, mas que, na verdade, o olhar do historiador está permeado por isso, né? Por esse âmbito teórico. Na verdade, assim, o que une todos nós, além da escolha de certas teorias, né, é o fato de que, no final das contas, a gente sempre vai fazer também uma reflexão inicial que é em torno do que é história, né, também, que vai desenvolver todo o nosso olhar, né. Mesmo que isso seja implícito, mesmo que isso não esteja lá no trabalho, na tese de doutorado de todo mundo, né, mesmo que não esteja nem nota de rodapé de ninguém, né, em vários momentos ao longo da nossa trajetória, a gente está fazendo esse questionamento, né? O que é história para a gente, né? Como é que a gente mobiliza tudo isso que a gente aprende na faculdade de modo a construir uma outra coisa, né? E por que isso é chamado de história, né? E isso é a pergunta inicial que a gente faz lá, né? Nas disciplinas de primeiro período teóricas, né? O que é história, como que se faz história,
né, os porquês vários, né, as perguntas que nos mobilizam, o que é a fonte, o que é o objeto, né, a gente hoje falou tanto de objeto, que no seu caso são objetos, muitas das vezes objetos mesmo, né, como você falou, né, de cultura material, mas o objeto que é esse enfoque que a gente dá, né, são esses problemas que a gente levanta, né, é o tema que a gente estuda, que a gente escolher, enfim. Né? E essas escolhas todas, esses recortes, passam pela teoria, passam por um questionamento da sociedade, do tempo, né? Da gente entender que as coisas não são naturais, como a gente já falou, que tanto não são que elas mudam com o passar do tempo também, né? Então, esse estranhamento que o historiador sempre vai sentir, até o historiador que trabalha com história do tempo presente, né? Necessariamente faz um recorte em algum momento para ter esse estranhamento, né, quase que num olhar antropológico em relação àquilo que ele está estudando, também é essencial. Então, assim, eu acho que na verdade, o que eu estou tentando demonstrar aqui com as falas de vocês, né, que, enfim, claro que cada um está trazendo uma contribuição, mas esse lugar da teoria como alguma coisa que é essencial para o historiador, né? Então, sem isso é o que você falou, você vai fazer uma cronologia da história da moda, você vai seguir uma história tradicional que é tão combatida, que é tão falada, inclusive pelos estudantes que entram na graduação, né? História política tradicional, né? De feitos, fatos e decorar, né? Uma série de acontecimentos e quem que fez os acontecimentos, enfim, né? E não é isso, né? Na verdade, esse porquê que você mencionou aí, ele é essencial, ele é o pulo do gato, é o que modifica justamente o olhar e faz com que a gente faça um trabalho de história, né? Eu acho que é um pouco a gente trazer para um outro lugar. Claro que as discussões, elas são diferentes, né? Você tem públicos diferentes. Se eu fosse fazer um projeto com professores de teoria da história, teria uma outra cara também, né? Não seriam essas as perguntas, provavelmente as respostas também teriam outra complexidade, porque é um campo como qualquer outro, então tem especialidades, as leituras elas vão se tornando mais complexas mesmo também, né? Como qualquer campo, não estou dizendo que é mais difícil ou menos difícil, mas tem as suas especificidades. Mas a ideia não era essa, era justamente mostrar como qualquer trabalho vai utilizar a teoria e que, no final das contas, todos nós vamos nos perguntar em algum momento o que nós estamos fazendo, né? Enfim, acho que essa era um pouco a ideia que eu queria passar. Não, mas perfeito a sua reflexão e eu acho que você está de parabéns, né? Enfim, te dá de parabéns pelo projeto, porque eu acho muito, muito importante mesmo, né? Que são coisas que a gente tenta, acho que todo professor, né, se depara com essas questões, porque você vai trazendo exemplos de coisas que os estudantes falam, e é verdade, todo mundo vai acreditar com isso. Então, acho que é bem interessante essa proposta, né? Vou trazer os exemplos, né? Mas justamente a variedade de objetos, né? De abordagens, mostrar que na verdade, todo o trabalho está dotado de teoria, né? Não é só, como você falou, o campo das ideias abstratas ou coisa parecida. Né? Sim, sim. É claro, abstração necessariamente, mas ela é pensar, essa abstração é para a gente pensar a prática, pensar coisas, no meu caso, até extremamente concretas, como você falou, né? Enfim, perfeito. Bom, eu quero muito te agradecer pela disponibilidade mais uma vez, né, da gente poder fazer essa conversa. E, enfim, a cada 15 dias eu disponibilizo no canal do YouTube do Laboratório de História Regional e Patrimônio. E, enfim, fica aqui o convite para as pessoas assistirem, divulgarem, né, comentarem se quiserem, enfim. E agradeço mesmo para Camila e também pela nossa trajetória que tantas vezes, né, se encontrou aí ao longo do tempo, né? Eu que te agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com você.